Peço que você acompanhe a leitura, Mateus 6, de 1 a 18. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Deixa eu explicar essa série em conexão com a série dos 10 mandamentos. Quem esteve conosco no ano passado, de setembro a novembro, eu e pastor Jailson fizemos uma exposição dos 10 mandamentos e expusemos algumas coisas acerca da lei de Deus proferida lá no Monte Sinai e repetida depois por Moisés nas planícies de Moabe, lá no livro de Deuteronômio. Bem, por que eu quero fazer conexão com os 10 mandamentos? Porque o evangelista Mateus, ele é preocupado em demonstrar Cristo em conexão com a história judaica no Antigo Testamento. Presta atenção, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia. Se ela for de folhear, você vai virar algumas páginas. Se for de celular, você vai ter que virar capítulo, tá? No capítulo 2, a gente sabe que Jesus Cristo, ele é liberto. Lembra na história dos magos? Ele é liberto da perseguição de Herodes. Os magos voltam por outro caminho para não dizerem para Herodes que Jesus Cristo iria nascer. O que isso representa na história contada por Mateus? Representa que Jesus, assim como Moisés, foi liberto enquanto bebê. Depois a gente sabe que Jesus Cristo é levado para o Egito e ele é chamado pelo Pai para sair do Egito, assim como Deus no Antigo Testamento chamou o seu povo para fora do Egito. Depois a gente percebe que no capítulo 4 ele passa 40 dias no deserto, exatamente para nos lembrar dos 40 anos no deserto que Israel passou até chegar na terra prometida. E culmina no monte, onde interpreta a lei. Dos capítulos 5 a 7 nós temos o sermão do monte. Então olha que interessante, Mateus conta uma história para judeu entender que Jesus Cristo é o ápice, o cumprimento de tudo aquilo que foi colocado como sombra no Antigo Testamento. Jesus foi liberto como bebê, foi para o Egito, saiu do Egito, caminhou pelo deserto e chega no monte onde ele profere a lei de Deus. A história é contada de maneira a você entender a conexão com aquele
Moisés do Antigo Testamento, só que agora Jesus Cristo vem e traz uma interpretação mais plena. Ele é o ápice, o cumprimento da lei. Ele fala que ele não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la, mas ele veio cumprir e mostrar o entendimento da lei de maneira autoritativa. No final do Sermão do Monte, se você for para o capítulo 7, versículo 28 e 29, a gente vai chegar nesse verso, na última mensagem, nesses dois versos, fala que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade. Ele ensinava com uma autoridade diferenciada dos demais mestres. Então, Jesus Cristo, ele é aquele que vem apresentar a lei de Deus de maneira mais plena. Ele não vem abolir a lei, como eu falei, mas ele vem revelar a lei de maneira mais plena, mais grandiosa, a mesma piedade exigida por Deus no Antigo Testamento. Inclusive, eu quero mostrar a conexão daquilo que a gente vai ensinar aqui com os 10 mandamentos. Por exemplo, hoje nós vamos tratar dos versículos 1 a 18, que a gente acabou de ler, e aqui a ênfase principal é não se preocupar com a glória de Deus, mas com a glória dos homens. Quem faz isso não honra o nome de Deus. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de quebras do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Depois a gente vai tratar, por exemplo, da parte do dinheiro, de não ter dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Diz respeito à quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Depois a gente vai ver aquele texto que fala da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que diz respeito à quebra do quarto mandamento, que é o descanso no Senhor. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: aquilo que Jesus Cristo vai ensinar no Sermão do Monte, não difere em conteúdo, em essência, com aquilo que Deus ensinou ao seu povo por intermédio de Moisés. O monte é novo, mas a piedade é a mesma. A moral, a integridade é a mesma. Por isso que eu intitulei a série Novo Monte e Mesma Piedade. E é uma série na qual eu vou tratar do restante do Sermão do Monte. A gente vai expor capítulos 6 e 7. Eu pretendo fazer isso no decorrer de 6 mensagens. Mas eu vou fazer de maneira mais panorâmica. Porque no passado eu já expus parte dos 10 mandamentos, mas de maneira mais cuidadosa, mais cautelosa. Por exemplo, quem está na igreja desde o início, quando nós ainda éramos congregação, eu preguei sobre as bem-aventuranças. Depois nós falamos sobre a relação, como é que Jesus interpreta a lei, no capítulo 5, dos versos 17 até o 48, a ética do reino. Essas séries de mensagens estão lá no nosso site. E no ano passado, há um ano, eu expus a oração do Senhor. Então, nesses momentos todos, eu estava expondo partes do Sermão do Monte, e dessa vez nós vamos expor o restante dela, pulando as partes que nós já tratamos. Então eu não vou tratar da oração, especificamente da oração do Pai Nosso, como nós lemos há pouco, mas minha ideia é tratar de maneira panorâmica desse Sermão do Monte. Para quê? Para apresentar Jesus Cristo ensinando o que é viver de forma cristã, de forma íntegra. E uma das coisas que a gente vai perceber, que é a tônica do Sermão do Monte, é que vida cristã é eminentemente contracultural. É contracultural. É muito diferente da proposta dos homens, da proposta de vida religiosa. Deixa eu explicar como. Nas bem-aventuranças a gente vê algumas coisas muito estranhas. Fala assim: bem-aventurados os pobres, porque herdarão o reino. Fala da riqueza dos pobres. Depois fala, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é o que chora, e ali choro de tristeza. Então Jesus fala de pobre que fica rico, de gente que chora triste que fica alegre, de manso que tem sucesso, gente mansa que tem sucesso. O mundo não pensa desse jeito, isso é contracultural. Nós também vimos na série intitulada Ética do Reino, que Jesus Cristo ensina não só a amar os nossos próximos, nossos queridos, mas inclusive nosso inimigo. Isso é muito estranho para as pessoas, não se ama inimigo. Jesus Cristo é que propõe um estilo de vida contracultural, um estilo de vida muito diferente. Ele separa o seu povo não do mundo, mas o santifica no mundo. E aqui que eu quero mostrar que a tônica do que nós vamos começar a expor hoje, John Stott fala que pode ser resumida na primeira frase do versículo 8 do capítulo 6. A tônica é: e quando orarem,
Perdão, versículo 8. Não sejam iguais a eles. John Stott fala que a tônica de Jesus Cristo é apresentar uma vida cristã muito diferente aos religiosos, sejam eles judeus ou pagãos. Por quê? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui no Sermão do Monte. Às vezes, o cristão é comparado com os pagãos. Por exemplo, no capítulo 5, Jesus Cristo fala de amar não como os ímpios amam os seus parentes, mas amar inimigos. No texto que nós lemos, falam que nós não devemos orar como os pagãos, que fazem vãs repetições. Mas às vezes, e também depois nós vamos expor que os ímpios é que se preocupam com comida, bebida, mas nós não devemos andar ansiosos por essas coisas. Então às vezes a comparação é com os homens que são de outras religiões, mas às vezes a comparação é com aqueles que são da religião judaica, portanto são próximos. Muitas vezes Jesus Cristo compara com os fariseus. O nosso texto em especial enfatiza muito isso. A comparação com a piedade, as formas externas de piedade dos fariseus. Então presta atenção, olha que interessante o ensinamento que esse sermão vai nos dar nessa série. De que os discípulos de Jesus Cristo têm um estilo de vida muito diferente. Não só dos secularizados, mas inclusive dos religiosos. Jesus faz um contraste tanto com os que não vão à igreja, quanto com os que vão à igreja. Jesus Cristo mostra que um estilo de vida genuinamente cristão não bate nem com os homens secularizados, mas nem com aqueles que supostamente são religiosos. Ele vai apresentar um estilo de vida muito diferente de uma religião humanizada. Por quê? Nós vamos ver aqui práticas externas de piedade. Não vamos falar de dar esmolas, porque o texto fala disso, orar e jejuar. Essas eram práticas comuns em quase toda a religião, principalmente na religião judaica. No entanto, Jesus Cristo vai aqui apresentar como é que nós devemos praticar esses atos de justiça, como é que nós devemos fazê-lo. E ele vai contrastar aqui, como eu falei, não só com os pagãos, mas com os religiosos hipócritas. Mas no fundo, eles são o mesmo. Por quê? Eles são uma religião humanista, que foca em apresentar-se aos homens. E eu quero mostrar como a religiosidade que agrada a Deus, ela é revelada por Deus somente. Homem nenhum consegue atingi-la se ele não der ouvidos à palavra revelada de Deus. Então nós vamos olhar para o texto agora, que vamos começar a estudar, do versículo 1 até o 18, focando nessa ideia de um estilo de vida contracultural, muito diferente do que os homens lá fora, e às vezes até dentro da igreja, acham que é um estilo de vida agradável a Deus, tá? Vou começar mostrando o versículo 1, que é o verso-chave do nosso texto. Todo o restante do texto, do 2 até o 18, são ilustrações do versículo 1. O versículo 1 é o verso-chave. Ele apresenta uma religiosidade aparente, isto é, de aparência, que mostra aos homens com vista a buscar a glória dos homens. Versículo 1 fala assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O que Jesus Cristo está tratando aqui? Ele está tratando de 3 atos que ilustram a prática da religião, mas ele não está condenando nenhum dos 3. Quando a gente falar de dar esmolas, quando a gente falar de... no caso, doar, socorrer os necessitados, não é? Orar e jejuar, em nenhum momento Jesus diz, não é para fazer isso. Em nenhum momento. Pelo contrário, nos 3 exemplos que ele dá, ele fala assim, quando você der esmola, versículo 3. Lá no verso 6 fala assim, quando você orar, e depois, ao jejuar, por quê? Jesus Cristo não está condenando o ato, ele está condenando a maneira de praticar o ato, tá? Porque o ato em si, ele não é errado, mas a maneira de fazê-lo é que Jesus está preocupado. A preocupação de Jesus é com a ostentação na prática desses atos. Isto é, o anseio por visibilidade. Jesus então vai mexer não tanto no ato, mas na motivação por detrás do ato. É por isso que ele vai propor, sim, maneiras diferentes de praticar. Mas a questão toda é cuidar do coração.
E eu vou tentar destacar isso no decorrer da mensagem. A motivação do coração, que é uma preocupação trabalhada em outras partes do Sermão do Monte. Jesus vai expor a religiosidade que visa a glória dos homens, antes do que dar glórias a Deus. Tanto é que, nesse texto que a gente leu, Mateus usa uma palavra que é uma das favoritas dele, ele usa mais do que todos os outros evangelistas, a palavra hipócritas. Hipócritas é uma palavra herdada da cultura grega de teatro, em que os atores usavam máscaras para representar certos papéis. É de lá que vem a palavra hipócritas. Então, Jesus usa essa palavra, conforme Mateus registra aqui, para falar que a religiosidade dos fariseus e escribas era uma religiosidade hipócrita, isto é, para demonstração, uma religiosidade apenas para inglês ver, como a gente diz no português bem popular, não é? O conceito de ser visto pelos homens, inclusive a palavra que é traduzida por visto pelos homens, é uma palavra de onde a gente tira o nosso termo teatro. É a ideia de fazer um teatro, de apresentar aos outros. Então, essa é a preocupação de Jesus Cristo. E aqui, eu aprendi uma coisa muito interessante acerca de hipocrisia. Toda hipocrisia é mentirosa. Toda hipocrisia é mentirosa. Não só a hipocrisia que distorce os fatos. Deixa eu dar um exemplo. Lembra de Ananias e Safira? A história na Bíblia em que um casal vendeu parte da sua propriedade e ficou com parte do dinheiro e deu o resto para a igreja e disse que deu tudo para a igreja. Aí você entende claramente que ali houve uma mentira. Eles foram hipócritas. Mas olha que interessante. Mesmo que eles dessem tudo, se eles tivessem feito isso com vistas a aparentar, ou aparecer religiosos, né? Aparentarem religiosos, eles estariam fazendo algo que é enganoso. Então não é só quando a gente distorce as coisas que nós somos hipócritas, mas quando nós transmitimos uma imagem de piedade que não corresponde ao coração. Aqui, Jesus Cristo vai falar de pessoas que dão esmolas, mas não necessariamente enganam quando dão. Eles podem até dar achando que estão fazendo o bem, mas o ato deles não bate com a motivação do coração. E Jesus Cristo vai deixar bem claro uma coisa no decorrer de toda a passagem. Ele vai falar assim, que quem se preocupa com o louvor dos homens, só vai ganhar louvor dos homens. O texto fala assim, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E veja que 3 vezes Jesus repete assim, final do verso 2, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Final do verso 5, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. E final do verso 16, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. O que Jesus está dizendo? Quem faz com vistas a outros verem, vai ganhar só isso. A vista dos outros. E a aprovação e a admiração dos outros. Nada da parte de Deus. Então, Jesus Cristo vai bater fortemente numa religiosidade de visibilidade. Ele quer que nós não sejamos focados no display, né, na demonstração da nossa piedade. Mas aqui, quando eu enfatizo esse aspecto, dá a impressão de que nós temos uma contradição dentro do próprio Sermão do Monte. Deixa eu explicar. Alguns estudiosos acham que esse texto que a gente está estudando parece fazer uma contradição com Mateus 5,16. Olha lá. Mateus 5,16 fala assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ali fala de os homens verem as boas obras. Só que no capítulo 6, verso 1, fala que quando nós praticamos obras de justiça diante dos outros, para sermos vistos por eles, nós não recebemos recompensa. Então presta atenção, no mesmo Sermão do Monte, Jesus Cristo fala assim, que a sua luz brilhe e os homens vejam e glorifiquem ao Pai. E depois no capítulo 6 ele fala assim, mas não faça para os homens verem. Mas peraí, eles têm que ver ou não têm que ver? Tem gente que entende isso como sendo uma contradição, mas a gente não precisa entender assim. Por quê? Porque biblicamente testemunho e humildade não são coisas excludentes. Testemunho e humildade não são realidades excludentes. Todo aquele que vive de forma humilde
acaba testemunhando aos outros e a sua luz brilha para que outros vejam o que é piedade. Portanto, Jesus Cristo está mexendo no desejo de aparecer no nosso texto. Mas não é verdade que quem tem uma vida piedosa em secreto não dá testemunho. Sua vida é vista pelos outros. Portanto, os textos não estão em contradição. Na verdade, eles devem acontecer conjuntamente em todo o tempo. Humildade e testemunho são coisas que andam juntas. E aí o texto fala, no versículo 1, que quem fizer de maneira a ser visto pelos outros não recebe recompensa do Pai. Mas no final de cada trecho dos 3 exemplos dados, fala assim que o seu Pai que vê o que é feito em segredo recompensará. O Pai recompensará, o Pai recompensará. Tem muita gente que ouve isso e fala assim, pastor, eu me incomodo com esse tipo de ensino. Porque como é que a gente vai fazer uma coisa para os outros, ou de piedade, visando recompensa? Não seria bom se Deus tivesse dito assim, não vou dar nada para vocês, para não deixar vocês interesseiros. Parece que não é altruísta. Então tem muita gente que entende esse ensino como sendo um ensino estranho, aparentemente inconsistente. Mas na verdade, a Bíblia recomenda que nós esperemos as bênçãos do Senhor. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 6, fala que a fé que agrada a Deus é a fé que crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Deus espera que você busque dele, Ele tem prazer que você espere as bênçãos dele. Inclusive, Moisés, lá no capítulo 11, fala que ele visava o galardão. Jesus Cristo, no capítulo 12, fala, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Portanto, a ideia de esperar as bênçãos do Pai é recomendada em toda a Escritura. Só que o tipo de recompensa é que talvez nos confunda. O texto não está falando explicitamente que tipo de recompensa o Pai vai dar. Mas a maioria de nós pensa não só em recompensa material, mas pensa em recompensa imediata. Tipo assim, vou fazer um voto ao Senhor para conseguir aquela graça. A gente até usa uma expressão muito ruim na cultura brasileira, quando a gente fala de uma graça alcançada. Como se você conseguisse alcançar a graça. Se você alcança a graça, não é graça. Graça é dádiva imerecida, você não alcança. Você não consegue ganhá-la. Você a recebe, é por isso que ela chama de graça. Não é? Mas a gente, na nossa cultura de méritos, acha que às vezes nós alcançamos a graça. Não. Então que tipo de recompensa Jesus está falando aqui? Provavelmente ele está tratando daquilo que significa o deleite do verdadeiro cristão. Quem busca intimidade com Deus ganha o quê? Intimidade com Deus. Vida próxima com o Senhor. E nós temos uma dica para pensar nesse tipo de recompensa no próprio texto. Lá no versículo 14 fala assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. A ideia é que quando a gente busca perdoar os que nos ofendem, Deus também nos trata com misericórdia. E tem coisa mais preciosa do que receber misericórdia da parte de Deus? Então o texto não está falando de recompensa no sentido material, de finanças, ou mesmo de uma cura, de enfermidade ou coisa do tipo. Embora Deus possa nos dar coisas como essas, não há qualquer indício de que esse seja o tipo de recompensa. Eu prefiro crer que nós praticamos atos que combinam com o caráter de Deus, na expectativa de que Deus continue a nos tratar assim. Por exemplo, quando nós socorremos os necessitados, nós o fazemos na expectativa de que Deus nos socorra nas nossas necessidades. Quando nós oramos buscando a Deus, nós oramos na expectativa de que Deus venha nos buscar. Quando nós jejuamos e mostramos nossa humildade e nosso anseio por direção e provisão, nós temos essa intenção de que Deus mostre o caminho e nos proteja do mal. Então, num certo sentido, nós sempre buscamos a Deus, esperando recompensas do Pai. E isso não é errado. O problema é nós esperarmos que Deus seja, que as recompensas de Deus sejam maiores do que o próprio Deus. Não tem coisa mais preciosa do que o Senhor. É por isso que o salmista fala, a minha porção é o Senhor. Nele eu me alegrarei. Quer dizer, tem coisa mais preciosa do que ganhar mais do próprio Deus? Isso o cristão deveria entender. Então eu quero gastar o resto do tempo explicando brevemente cada um dos 3 exemplos e mostrando esse tipo de religiosidade. Por quê?
Porque às vezes eu tenho a impressão de que quando a gente fala de uma religiosidade para os homens ver, parece problema dos exibidos, dos orgulhosos, daqueles assim, soberbos. Sabe aquele tipo de gente que você e eu detestamos, que se acha? Aquele que vive se louvando, se gabando, isso é detestável para nós. Então, às vezes a gente tem a impressão de que visibilidade na prática religiosa é um problema mais desses. E eu quero, como eu sempre tenho feito aqui na exposição da palavra, mostrar como ele também é um problema nosso. Também é um problema nosso. Eu quero tratar dessas 3 áreas de prática religiosa, tentando mostrar isso. Nós vamos fazer da seguinte maneira, eu vou falar dos 3 atos aqui. Dar esmolas, no caso doar, orar e jejuar, mostrando a maneira hipócrita e a maneira cristã de fazê-lo, tá? Então vamos começar com o dar esmolas ou doar. Versos 2 a 4 mostram no versículo 2, primeiro a maneira hipócrita. Fala assim: quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Não faça de forma a anunciar o que você faz. A gente não tem como saber ao certo se Jesus está se referindo a um fato real. Isto é, há alguns estudiosos que falam que havia uma prática de tocar trombeta para anunciar um jejum público, e que talvez Jesus estivesse se referindo a isso. Ou que ele estivesse usando apenas uma figura de linguagem. O que a gente sabe, e o que importa, é que a gente entende muito bem essa ideia de tocar trombeta, de anunciar alguma coisa. Porque tocar trombeta é a ideia de presta atenção, não é? Por que tocava trombeta na chegada de um rei na cidade? Porque a ideia é assim, o povo tem que prestar atenção, o rei chegou. Então, tocar trombeta é a ideia de chamar a atenção dos outros, captar a atenção dos outros. E é disso que Jesus Cristo está dizendo. Ele está falando assim, ó, quando você socorrer quem precisa, não capte a atenção dos outros. Não se preocupe com a atenção deles para você. E embora isso aqui, repito, pareça coisa de gente soberba, de gente que faz na televisão doação e diz que doou para tal lugar, esse também é um problema, em alguma medida, nosso. Nós nos preocupamos com o que os outros pensam. Quer ver um exemplo bem simples? Você já não se pegou numa roda em que alguém que mendigava parou e pediu esmola e você não fica sem graça quando você está na frente de pessoas? Às vezes a gente pensa diferente na frente de pessoas, é mais constrangedor do que se você estivesse sozinho. Por quê? Porque quer queira, quer não, o que os outros pensam de você, até você explicar por que você dá ou por que você não dá, e aí você se sente mais constrangido. Sozinho você toma uma decisão e ninguém vê, pelo menos ninguém dos homens. Mas na frente dos outros parece constrangedor. Isso é apenas uma evidência de que o que os outros pensam nos incomoda. É algo que nos perturba. E por isso que Jesus Cristo está querendo nos destacar o fato de nós não nos preocuparmos com a visibilidade dos nossos atos. Tanto é que ele usa uma analogia muito interessante. Ele fala no versículo 3 assim, ó. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Quando você der alguma coisa, a mão direita é a ideia de mão ativa. Esconde dessa. É claro que isso aqui é uma ilustração. É impossível o seu cérebro dizer assim, a mão esquerda não foi comunicado o que a mão direita fez. Ele está usando uma ilustração boa para fazer-nos entender que tem um caráter secreto aqui. Agora, atenção. Jesus não está proibindo de socorrer pessoas de forma que outros saibam do seu socorro para com aquele necessitado. Não é verdade que todo socorro de alguém que outros fiquem sabendo é pecado, porque só pode ser em secreto. Tanto não é verdade isso que o próprio Jesus fez o seu ministério de maneira pública, na frente de muitas pessoas. Quando ele curava pessoas, todo mundo via. Então o problema não está no fazer em público em si, mas Jesus está proporcionando aqui um mecanismo que visa corrigir a nossa motivação. Ele sabe que quando pessoas ficam sabendo, quando é diante de outras pessoas, às vezes o nosso coração nos engana. Então deixa eu dar um exemplo bem prático do que a nossa igreja tem feito nos últimos anos. Os membros sabem disso, os visitantes talvez não saibam, eu vou explicar sem muitos detalhes. A razão de nós, no conselho, termos resolvido que os dízimos não devem conectar nomes com valores,
é exatamente para que a gente não seja constrangido, tanto quem doa quanto quem administra. Não ser constrangido é apenas um mecanismo, não significa que dar conectando o seu nome com valores seja errado. Não é errado, claro que não é errado. É apenas um mecanismo que visa evitar motivações erradas. É por isso. Por quê? Porque a gente entende que coração é enganoso. A gente sabe que às vezes nós temos problemas com valores. Nós temos problemas com dinheiro. Mas o texto vai mais longe do que isso. Por quê? Porque a preocupação de Jesus não é só esconder dos outros, é esconder de você. Não é interessante que ele disse que quando a mão direita fizer, nem a esquerda deve saber? Sabe o que eu acho que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, que é tremendamente rico? É que todo e qualquer socorro para com alguém necessitado, qualquer dinheiro que vise generosamente atender a necessidade do outro, deveria ser feito sem cálculo, sem computar. Eu não estou dizendo que você não pode ter registro das suas contas, mas eu estou querendo dizer que todo cálculo da nossa generosidade não faz bem. Não faz bem. O seu coração e o meu coração são tão enganosos que quando a gente calcula a nossa generosidade, quando a gente mantém registro preciso das nossas doações, nós somos tentados à soberba. Eu vou dar um exemplo bíblico disso. Você lembra quando Davi era rei e ele fez o levantamento do censo? Ele queria saber quantos homens, quantos possíveis soldados ele tinha debaixo do seu domínio. Presta atenção, não há nada de essencialmente errado em contar quantos habitantes tem, quantos homens tem, quantos possíveis soldados tem. Senão toda a atitude do IBGE, estatística estaria errada, não é isso. É porque o problema é que Davi quis saber quantos, porque o seu coração estava soberbo. Ele queria saber quantos homens ele tinha debaixo do seu domínio. Entendeu? E aqui nós temos um princípio. Às vezes não é bom saber quanto a gente deu. Às vezes é muito bom a gente não saber quanto a gente deu. Por isso que é uma pena, e aqui eu quero mostrar como é contracultural essa vida de piedade, porque na cultura brasileira, quem é possível doar com o intuito de abater o imposto de renda. É possível doar com o intuito de abater o imposto de renda. Isso é errado em si mesmo? Não, mas ele fomenta um desejo que não é bom. Ele pode misturar motivações. Mas o mundo entende que tudo bem. Jesus Cristo está dizendo, olha, se possível, esconde na mão esquerda o que a mão direita faz. Esconde, por quê? Porque o seu coração se preocupa com o que os outros pensam. Ele faz coisas para se agradar, com benefício próprio. Portanto, quem doa com o intuito de abater o imposto de renda, deseja a recompensa dos homens. E aí Jesus Cristo disse, é só isso que eles vão ganhar. Deixa eu falar do segundo exemplo, oração. Verso 5 apresenta a maneira hipócrita de orar. Olha lá. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O texto aqui está falando de procurar visibilidade. A ideia de ficar em pé e de orar nas esquinas não é essencialmente errado. Não é que orar em pé fosse errado, é porque só de joelhos que vale, não é isso. E nem nas esquinas não pode. Jesus está de novo preocupado com motivações. Ele sabia que orar em pé e nas esquinas dá visibilidade. Então, veja, o problema não está em ter horas do dia para orar. Inclusive no livro de Atos fala que Pedro entrou no templo na hora da oração. Havia horas designadas para isso na cultura judaica. E a Bíblia não condena isso. O problema é você planejar que em tais horas de oração você estivesse nos lugares mais movimentados, para que você parasse e fosse visto pelos outros. Então imagina você parar na hora da oração, em plena esquina movimentada, e aí você fala, Senhor Deus, estou aqui para mostrar a minha piedade para com o Senhor. Todo mundo vendo. Então Jesus, ele ridiculariza uma piedade que é para os outros verem. Mas Jesus não está condenando, atenção, ele não está condenando toda e qualquer manifestação de oração em público. Ele não está condenando a oração pública. Tanto é que em seguida ele vai ensinar uma oração pública, Pai Nosso, para ser feito em público. Esse nosso aqui não é
pronome de modéstia, tá? Como a gente fala assim, nós fomos lá, e eu pergunto, você e quem? Não, só eu, mas é que nós fizemos isso. Não tem nada a ver com modéstia. Pai Nosso significa o povo de Deus orando a Deus. É o Pai de todos nós, portanto é uma oração pública. Jesus não está condenando a oração pública, mas Ele está condenando o fato de nós termos os homens como nosso público. Orarmos com vistas ao que os outros pensam. E eu já dei esse exemplo antes, eu só vou repetir aqui. Quando eu preguei sobre a oração do Pai Nosso, eu preguei sobre esse trechinho dos versos 5 a 8, e eu fiz duas aplicações bem diferentes que dizem respeito a essa maneira hipócrita de orar. Eu falei sobre, às vezes nós orarmos com a intenção dos outros ouvirem, quando a gente quer dar uma lição de moral. Senhor, e sobre aquele problema, Senhor, dá discernimento, faz a pessoa mais sábia. Às vezes a gente fala com a intenção de que os outros ouçam. E isso é ter outros como público antes do que a Deus. Mas tem um outro problema que é exatamente o oposto. É quem não quer que os outros ouçam. É quem é tímido para orar em público. E como eu falei da outra vez, eu vou repetir aqui. A timidez para expressar nossa devoção em público não é só uma característica de personalidade, é pecaminosa. Por quê? Porque a gente teme que os outros nos ouçam. Tanto o falador quanto o tímido tem pessoas como público da sua oração, e esse é o problema. Essa é uma maneira hipócrita de orar. Essa é uma maneira hipócrita de orar. Nosso público sempre é o Senhor Deus. É a Ele e a Ele somente que nós devemos buscar em oração. É por isso que no versículo 6 ele fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Deus está lá em secreto. De novo, repito, ele não está dizendo que a oração que agrada a Deus é só a oração escondida. Mas ele está tentando trabalhar motivação. Nós somos muito preocupados com o que os outros pensam. Então, se esconda dos outros. Faça da sua vida de oração mais uma vida privada do que pública. O modelo de oração apresentado aqui, o Pai Nosso que segue depois, ressalta as glórias de Deus e as nossas necessidades. Não é interessante? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, as glórias de Deus. E as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação. Mas tem gente que inverte. Fala das glórias de si próprio e das necessidades de Deus. Porque quem ora com a intenção de ser ouvido por outros, pensa na glória própria. E às vezes tem pessoa que acha que Deus tem necessidade, quando fala assim, Deus não vai agir se você não orar. Tem gente que inverte. As glórias são de Deus e as necessidades são nossas, não o contrário. Mas Deus está nos ensinando a orar. Jesus Cristo está nos ensinando aqui a orar, não de maneira hipócrita, mas de maneira a buscar o Senhor somente. Último exemplo para a gente encerrar. Jejum. A maneira hipócrita de jejuar, no versículo 16, é dar a impressão de que você jejuou. No Antigo Testamento, só era exigido, por lei, jejuar uma vez no ano. Esse jejum era obrigatório no dia da expiação, chamado Yom Kippur. No dia da expiação, o povo se humilhava em jejum. Só que a gente aprende no Novo Testamento que o fariseu queria tornar essa prática comum. Tanto é que na parábola do fariseu e do publicano, ele diz que, Jesus conta essa parábola dizendo que o fariseu jejuava 2 vezes por semana. Para mostrar que não era só uma vez por ano, o cara era bom. Era 2 vezes por semana. Inclusive, os fariseus criticavam os discípulos de Jesus por não jejuarem. Porque até os discípulos de João Batista jejuavam. Por que vocês não jejuam? Aí Jesus dá uma resposta para eles. E aqui eu quero que você aprenda o princípio. Jesus fala assim, olha, o noivo está presente com eles, é tempo de festa. Mas uma hora o noivo vai partir, aí eles vão jejuar. Jesus está ensinando que tem tempo de se fazer jejum. Ele é ocasional, ele é para situações especiais, situações de aflição, de angústia. É tempo de jejum. Apropriado para tempos de calamidade. Jejum não tem a ver com a disciplina bíblica. Você não jejua de vez em quando para manter-se disciplinado. Não tem nada a ver com dieta. Tá? Diz respeito a humilhar-se perante o Senhor com intenções espirituais. Inclusive os fariseus faziam tudo errado.
porque eles queriam ser vistos pelos homens, mas eles se tornavam irreconhecíveis. O texto fala que eles mudam a aparência do rosto. Eles queriam ser reconhecidos, mas eles ficavam irreconhecíveis. E Jesus Cristo apresenta a maneira cristã de jejuar. E aqui eu preciso dizer uma coisa que é muito verdade para nós. Se o fariseu corrompeu o caráter excepcional do jejum, tornando o jejum uma prática obrigatória toda semana, nós praticamos o erro oposto. Nós costumamos desprezar o jejum quase que totalmente, pelo menos a maioria dos cristãos evangélicos. Talvez seja em reação ao conceito católico romano. Os evangélicos muitas vezes fazem coisas sem saber por que fazem, mas só porque os católicos fazem, eles querem fazer diferente. Não é uma maneira correta de agir. Pelo fato da Igreja Católica Romana proferir, por exemplo, o não comer carne em certos períodos, isso parece uma deturpação para alguns evangélicos, só que eles deixam de ter uma prática sadia. Perdem de vista que o jejum é importante. E o que é o jejum? Atenção, jejum não é só deixar de comer uma coisa, jejum é total abstinência de comida com propósitos espirituais. E na Bíblia, aqui é uma coisa simples, mas eu espero que você guarde isso. Na Bíblia, jejum está quase que todas as vezes conectado com oração. Jejum não é algo para ser praticado como uma disciplina do corpo somente. Ele deve ser praticado como sendo separar tempo de angústia do corpo para suplicar a Deus em oração. É interessante que a Bíblia tem exemplos muito, muito curiosos desse par, jejum e oração. Por exemplo, muitas vezes as pessoas jejuavam na intenção de confessar pecados que haviam cometido no passado. Tem vários exemplos assim na Bíblia, de gente que jejuou porque estava penitentemente arrependido, estava com o coração compungido. Por exemplo, isso acontece com Esdras, Neemias. Lembra a história de Jonas pregando em Nínive? O povo de Nínive proclamou um jejum. Por quê? Porque eles estavam arrependidos dos seus pecados. Daniel faz isso quando ele lê uma porção de Jeremias. Ele diz que ele jejua e ele faz uma oração de confissão. Mesma coisa com Saulo de Tarso. Lembra quando Saulo teve a visão de Jesus Cristo na estrada para Damasco? Ele fica sem comer porque ele está arrependido da vida que ele conduzira antes de perseguição a Jesus. Portanto, às vezes jejum era associado a tempo de confissão de pecados. Em outros momentos, jejum era associado a uma expressão de dependência de Deus para suplicar por alguma bênção especial. Por exemplo, um livramento ou uma proteção especial, um direcionamento de Deus. Por exemplo, nós vemos Davi orou quando seu filhinho com Batseba estava enfermo à morte. Ele jejuou e suplicou a Deus. Nós também sabemos, Josafá fez isso, o rei Josafá, quando haviam exércitos inimigos procurando invadir, ele orou e jejuou ao Senhor. Esther faz isso, lembra da história de Esther? Esther pede que Mordecai e os demais judeus jejuem, porque ela vai na presença do rei interceder pelo povo judeu. Ela profere um jejum. Mesma coisa acontece no Novo Testamento, a igreja de Antioquia jejua na hora de enviar missionários, Saulo e Barnabé. Então, tem vários exemplos de jejum, mas sempre associados, quase que sempre associados com oração. Então aqui é importante para a gente desmistificar essa ideia de jejum. Jejum não é uma prática ascética de castigar o corpo para que Deus olhe e fale assim, esse me ama. Não. É uma expressão de precisar, de estar em necessidade extrema daquilo que nós precisamos todo dia, para que a gente expresse em espírito nossa necessidade de Deus. O jejum prepara o nosso corpo para que a alma fale igual os sentimentos do corpo. Tremendamente ansioso por comida. Entendeu? O jejum prepara o nosso corpo para que ele esteja preparado, para que ele esteja em consonância com as necessidades da alma. E aí a alma ora dependente do Senhor Deus. Jesus Cristo não queria uma religião de visibilidade, mas sim uma religião de intimidade com Deus. Eu quero terminar com esse resumo. Por quê? No fundo, Jesus Cristo está tratando de algo que a gente já falou antes em outras mensagens. Ele está tratando de temor de homens. De quando a gente fala, faz coisas, até religiosas, preocupado com o que os outros pensam.
E temor de homens é o oposto na Bíblia de temor do Senhor. Temor de homens visa também agradar a nós mesmos. Isto é, quando a gente doa, ora e jejua, pensando nos outros, no fundo, nós estamos sendo extremamente egoístas. E isso é o oposto do que a gente aprendeu nos 10 mandamentos. Você lembra que na primeira mensagem, aqueles de vocês que acompanharam a série dos 10 mandamentos, a primeira mensagem do pastor Jailson, ele pregou sobre egoísmo, o amor a si próprio em detrimento do amor a Deus e amor ao próximo. Dar esmolas, orar, jejuar, são atos em que a gente pratica para com os outros e para com Deus. Claro que trazem benefício para si próprio, mas é desprendimento do que é seu para buscar a Deus e socorrer o próximo. Portanto, o que Jesus Cristo está criticando aqui é quem tem religião interessada no amor por si mesmo. E olha que Jesus Cristo nunca fez isso. Não é interessante que Jesus, que era o próprio Deus, é o próprio Deus, poderia viver com ostentação, no entanto ele não o faz. Muitas vezes ele procurava se esconder e as pessoas revelavam ele. Ele procurava se retirar das multidões, mas alguém achava ele. Mas por que Jesus Cristo estava fazendo isso? Ele queria ensinar a você e a mim que a vida cristã é pautada por intimidade com o Pai e exaltação do Pai. Quando macularam a casa do Pai, ele ficou bravo lá no templo. Quando fizeram a casa do Pai de mercado, aí ele ficou irado. Mas ele não se exaltava, ele exaltava o seu Pai. Para nos ensinar que a gente vence temor das pessoas temendo o Pai. E quando eu falo de temor, temor é uma palavra que para nós normalmente significa medo. Mas não é isso que é explicado nas Escrituras. É um respeito, mas é mais do que respeito. Existe um elemento de sabiamente não cutucar o Senhor, santo, justo e poderoso juiz. Então existe um elemento de que reconhece de que Ele é poderoso para nos julgar. Mas chamou a minha atenção quando eu estudava essa semana, que a palavra que muito aparece no capítulo 6, para Deus, é o termo Pai. O capítulo 6 de Mateus tem várias vezes a palavra Pai. Por quê? Porque ele está mostrando que vida religiosa que agrada a Deus é uma vida de intimidade com Ele, em que nós podemos chamá-lo de Pai. É por isso que a oração não é Deus nosso, mas Pai nosso. É por isso que fala assim, o Pai recompensará, todas as vezes. O Pai que está em secreto. O Pai, repete várias vezes, o Pai sabe das suas necessidades e vai supri-las. A gente vai ver nas próximas mensagens. O Pai, o Pai. Jesus está nos ensinando que uma vida preocupada com o que os outros pensam é uma vida distante do temor do Senhor. Em contrapartida, quanto mais íntimos de Deus, presta atenção, quanto mais íntimos de Deus, menos nos preocupa o que os outros pensam. Quanto mais íntimos de Deus, menos nos preocupa o que os outros pensam. Aí talvez você diga, não pastor, graças a Deus eu não tenho esse problema. Eu não ligo para o que os outros pensam, você liga para o que você pensa, não é? Também está errado. Você devia ligar para aquilo que o Pai pensa. Muita gente que defende, diz, eu não me importo com a opinião dos outros. Ele está querendo dizer, eu sou quem eu sou. É exatamente o oposto que Jesus está dizendo. Ele não está pregando egoísmo. Ele está pregando uma vida de humilde devoção. E eu espero que eu e você sejamos praticantes dessa religiosidade. Nós vamos orar e eu vou convidar a equipe para já se colocar a postos, para a gente cantar um cântico e encerrar nosso culto. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, certos de que há muita coisa a aprender, e que às vezes nós praticamos certos atos corretos, mas com motivações erradas. Pelo fato do nosso coração ser enganoso, Senhor, ensina-nos a não abrir mão desses atos, como socorrer necessitados, gastar tempo em oração, jejuar em ocasiões especiais, mas que nós aprendamos a fazer isso de maneira a não pensar o que os outros pensam de nós, mas em nos preocuparmos com aquilo que o Senhor vê.
Por isso, ensina-nos a uma vida de discrição. Uma vida em que nos preocupamos com a tua vista. Uma vida diante do Senhor. Coram Deo. Pai, pedimos que o Senhor nos recompense por termos uma humilde devoção, que visa a tua glória, não a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.